Papo de Saúde na Pan. Oferecimento Unicred. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de Saúde na Pan. Eu sou o Dr. Marco Antônio Van Rosk e hoje tenho o prazer de receber para um bate-papo, uma conversa sobre um assunto muito importante, que é a vacinação. Eu recebo hoje o meu amigo, meu querido colega, companheiro de universidade da FURB, o pneumopediatra Hamilton Fogaça. Ele foi professor da FURB, foi coordenador do curso, pessoa muito atuante na área da pediatria infantil. Eu gostaria de começar mostrando a importância da vacinação. Um dos grandes avanços da ciência foi a vacina. A imunização é uma estratégia imprescindível para a saúde pública, uma vez que, ao prevenir a disseminação de doenças, também evita pandemias e epidemias. É uma ação que fortalece a resposta imune individual e coletiva. A vacina é uma forma eficaz e segura de prevenir doenças e salvar vidas. Seja bem-vindo, doutor Hamilton. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, é um prazer, Marco, estar aqui para falar um pouquinho a respeito de imunização e vacina. Tu sabe que nós que tivemos também com professores da universidade, sendo educadores, não só na parte científica, mas educadores em saúde pública, a importância da prevenção. A gente sabe que a vacina foi um avanço muito grande para a humanidade. Assim como foi o antibiótico, foram as vacinas. Muitas delas descobertas por acaso. Por acaso, né? Muitas é observação, é um acaso que leva... Como aconteceu na Idade Média, vendo a varicela, a varíola, que tinha nos animais, e a tuberculose também, né? Os então, achados casuais e aí a curiosidade do homem, do cientista, a observação, né? E a curiosidade do cientista leva aos grandes achados, da área científica da humanidade. Então eu vou começar perguntando para o Dr. Hamilton Fogaça o que são vacinas, Dr. Hamilton, como elas funcionam e qual é a sua importância. Bom, vamos começar pelo que a gente se preocupa mais. A importância da vacina se determina vendo o índice de mortalidade, principalmente infantil, 30, 40 anos atrás e atualmente. Nós vivíamos os hospitais cheios de crianças com doenças e hoje em dia a gente já não vê mais. A vacina é feita com muito trabalho e é feita em laboratório e só é liberada quando tem certeza de que não vai provocar doença. Tem segurança, né? Com segurança. Segurança biológica. Algumas produzidas no país, a maioria das vacinas usadas no calendário da criança no país é de vacinas produzidas aqui mesmo. Mas a vacina é feita de vírus ou bactérias que provocam a doença, mas eles são tratados. Eles não provocam a doença. São inativados. São inativados. E tem os outros que são atenuados. Então, uns são feitos de partículas da própria bactéria. Então, significa que essa vacina, ela vai, quando eu aplico na pessoa, ela vai ser obrigada, o organismo dela vai produzir anticorpo e esses anticorpos vão produzir defesa contra a doença. Ou, se não der uma segurança de 100% de proteção, vai atenuar até 80%, e se der a doença, ela dá mais branda. Atenua. Sim, atenua. Vai ser uma doença... Por isso que vacinas salvam vidas. Salvam vidas. E o que a gente tem que ver, Marco, eu não tenho direito de não me vacinar ou vacinar os meus, tá? Porque eu vivo em comunidade.
Se eu não me vacino e eu tenho a doença, eu passo para o meu vizinho. Por isso e que pode complicar. Por isso que a vacina é uma questão não só individual, como coletiva. Né? Coletiva e de saúde pública. Evita epidemias, pandemias. Sim, né? sim. Então a gente pode dizer que as vacinas são seguras, doutor Hamilton? Muito seguras. Muito seguras. Agora, nós não vamos querer dizer para as pessoas que elas não dão reações. Ela pode dar algumas reações vacinais. Pode ter alguma reação adversa? Pode ter febre, alguns têm cefaleia, alguns aparelho digestivo, mas o que acontece é o seguinte: nós temos vários organismos, cada um reage de uma forma diferente. Então pode ficar no local da vacina dolorido, vermelho. Então isso tem que se explicar para as pessoas. E as pessoas, quando forem ser vacinadas, procurarem locais em que tenham certeza que a vacina é bem manipulada. Eu acho que ela é segura, as reações adversas não são tão importantes que justifiquem não serem vacinadas as pessoas. As pessoas têm que entender que as reações podem ser leves ou não ter até a reação. Cada organismo vai reagir de uma forma. Tanto é que antes se chamava reações vacinais. Certo. Agora se chama eventos supostamente atribuíveis à vacinação e imunização. Mas isso não impede a vacinação, né? Não, tanto é que é o seguinte: você pode estar resfriado e pode fazer a vacina. Certo. Não é contraindicação. Claro, se tiver uma pessoa que tem alergia aos componentes da vacina, ela deve procurar o médico antes de fazer. Quais seriam as contraindicações principais? Seria alergia a algum dos componentes? Algum dos componentes. Se quando a pessoa fez a vacina, ela teve uma reação dessas atribuíveis à vacina muito intensas, certo, então elas têm que ser aplicadas com cuidado. E o que a gente vê é que a vacina, Marco, ela é uma obrigação do pediatra durante as consultas de puericultura. Então a importância das mães levarem a sua caderneta de saúde e pedir a orientação do médico mês a mês qual a vacina que tem que tomar. Certo. Então a vacina é segura, tá? A grande parte das vezes pode dar reações pequenas e outras febre, dor, choro. E nas outras pode não dar absolutamente nada. Nada. Né? Certo. Eu acho que é importante a gente deixar isso para as pessoas que estão nos assistindo, porque cada pessoa reage de um jeito. De uma forma. E a vacina realmente salva vidas, evita epidemia, evita pandemias. Por que eu devo vacinar, doutor Hamilton, as crianças e os adolescentes também? Estou falando em criança, depois tem adolescente, enfim. Isso que eu ia te falar. O que acontece é o seguinte: um carro, quando a gente põe gasolina, ele vai andar uma quilometragem. Certo. E as vacinas, algumas delas têm que ser repetidas, tá? Para evitar que o organismo esqueça de que ele tem capacidade de reagir com a vacina. Certo. Isso falando assim, simplesmente. Para as pessoas que não estão nos então, ouvindo, importante, né? O adolescente, ele fez a sua vacina, mas com o passar dos anos, essa imunidade vai cair. Então eu aplico de novo a vacina para que o organismo estimule a sua memória e reaja dando proteção. Certo. E aí, quando eu chego lá pelos 50, 60, eu também já gastei todo o combustível. Certo. Então eu tenho que me vacinar para me proteger contra as algumas vezes. O importante é a orientação médica, digamos assim. Sempre. Então, sempre orientação médica. Sempre. Tem vacinas que você faz fazer com uma periodicidade, outras menor periodicidade. Mas a orientação médica vai dar para nós como nós deveremos nos comportar diante do calendário vacinal para cada um de nós. Seria isso? Isso. Lembrando que desde 1973 começou o calendário vacinal, o Programa Nacional de Imunização. Desde 73? Desde 73. Efetivamente, o calendário saiu em 75. Então, você vê que ao longo desses anos, algumas doenças a gente, quanto professor, via quando na nossa formação, nós vimos sarampo, nós vimos pessoas morrendo de sarampo, nós vimos poliomielite. E então, como tinha polio, né? Sim, e por que acabou a polio? Porque achou-se que fizeram a estratégia. E contra essas doenças infecto-contagiosas, nós temos que ter estratégias. E a primeira estratégia que foi de sucesso, foi a vacina da poliomielite de campanha.
quando se lançou o Zé Gotinha. Certo. Tá? Então, que até hoje está aí o nosso Zé Gotinha, né? Que é o símbolo da vacinação. Então, o que é que se faz? Mesmo que você esteja com as vacinas em dia, surge uma campanha, todo mundo deve ser vacinado. Por quê? Porque eu recebo o vírus que não provoca a doença, produz anticorpos. E esses vírus que eu recebo, eu elimino no meio ambiente. Então, as pessoas que não se vacinaram, elas vão ser indiretamente povoadas com aqueles vírus que não provocam a doença. Então, a importância das campanhas de vacinação, e o Brasil foi um dos primeiros países a erradicar a varíola, que é aquela que dava uma lesão que se chamava de bexiga, e que o protótipo, para quem gosta de futebol, era o Manga, um goleiro que jogou no Rio, jogou no Rio Grande do Sul, jogou em vários lugares. Então ele tinha o rosto todo furado, que era uma sequela delas. E, por exemplo, as mães, as avós, ficam muito preocupadas quando as mães dizem que meu filho está com sarampo, que o sarampo fica todo vermelhinho. Porque as nossas avós de hoje, elas vivenciaram o sarampo com complicações. As crianças morriam de sarampo. Então, o não vacinar pode dar doença, ela complicar e levar à morte. Então, vacina salva vidas. Salva vidas. É importante isso. Uma outra questão para a gente conversar aqui no nosso bate-papo, Hamilton, tá? Os adultos devem se vacinar, o doutor Hamilton já colocou. Os adultos devem vacinar. E idosos e gestantes. Sim, né? Devem ser vacinados, por quê? Certo. Como proceder? Primeiro que nós adultos somos muito onipotentes. Achamos que nós não vamos pegar. Isso é para minha mulher, isso é para os meus pacientes, e eu não preciso vacinar. Não, eu preciso vacinar, porque eu posso ter algumas doenças que são preveníveis, mas que já gastaram. Então o adulto deve ter já feito a hepatite B, ele deve fazer reforço às vezes da pneumonia, do tétano, da difteria e da coqueluche, e também a vacina do herpes zoster, que não faz algumas vacinas dessas parte do calendário do Ministério da Saúde. Faz parte do calendário de proteção individual da pessoa. Porque a varíola, ela pode dar sequela e ficar com dor no local onde ela apareceu. É o famoso cobreiro que dava só de um lado, ou dá só de um lado do rosto, do olho. Então isso é importante vacinar. E nós vimos o seguinte, que a gestante é um ser importantíssimo, porque ela carrega no seu ventre o futuro. E ela tem que proteger a si e ao que vem. E aquilo que ela recebeu, que ela teve na gravidez, antes da gravidez, algumas doenças, ela passa de proteção para o filho. Os anticorpos ela passa para o feto. E algumas doenças se sabe que não. E o bebê vai começar a receber a vacina só com 2 meses, a vacina regularmente. A vacina da coqueluche. Então, por isso é importante a gestante vacinar contra o tétano, vacinar contra a coqueluche, e quando o casal, se possível, programar a sua gravidez, que a grande maioria não consegue programar, engravida sem ter muita previsão, né? Então a gente orienta que pergunte ao ginecologista qual vacina deve tomar, porque ela vai estar protegendo o seu recém-nascido. Importante sempre ter orientação médica. É isso que a gente quer deixar bem claro. Assim, Marco, nos postos de saúde, as pessoas que lá estão sendo, tipo, no lugar onde eu trabalho, na Genolab, nós temos as pessoas orientadas de que calendário deve fazer. Treinadas para isso. E com conhecimento. Na saúde pública também existe orientação das pessoas que lá trabalham. O que acontece é que às vezes as pessoas não completam esse calendário vacinal. Não vem a importância da proteção. Mas é o único jeito de nós termos, por exemplo, praticamente erradicado a varíola foi erradicada, a poliomielite foi erradicada, o sarampo nós já tivemos erradicado. Só o que acontece é o seguinte, o meu vizinho lá
do lado, Venezuela, esses países, Não vários vacinou. vizinhos, não vacinou. E vem pra cá. Então entrou no país gente que tem que vacinar. Então por isso que a gente diz o seguinte: mesmo que você esteja vacinado, se tiver campanha você tem que fazer, porque nós estamos correndo o risco de pegar de novo essa doença. Por quê? Aquilo que eu disse, a memória imunológica do meu organismo tá fraca. Então eu faço uma vacina de reforço para provocar a memória e produzir um nível de anticorpos alto para proteger contra a doença. Porque, logicamente, quando a gente fala, quando nós viajamos para outros países, muitas vezes nos exigem Certificados. de vacina. Sim. Quando as pessoas vêm para o Brasil, certamente também é importante elas estarem vacinadas para determinadas doenças. E então, algumas... tanto nós que vamos ou quem vem, Certo. quem tem o calendário vacinal em dia é uma proteção para todos, né? Sim. E lembrar o seguinte: cuida muito bem dessa caderneta de saúde do seu filho. Eu vejo clientes que eu atendi quando cheguei em Blumenau, lá pelos idos de 79, que me trazem a sua carteirinha de vacina deles. Está ótima, mas o que acontece muitas vezes, acontece acidente e a criança rasga, a criança risca, cai junto num lugar que tem água, então fica sem ver. E outra coisa importante para os adultos que forem viajar para países que têm determinadas doenças, meningite ou coisa parecida, que tome a vacina. Procure ver. Malária é um exemplo. Malária. Tá. E outra coisa, malária ainda não tem a vacina, né? Mas vai sair, por exemplo. A malária não tem vacina? Não tem. Eles ficam tomando às vezes medicação. Mas a febre amarela, sim. Desculpa, eu confundi. Eu inverti. A febre amarela que tem vacina. Que tem vacina. Tem vacina. Então é importante as pessoas fazerem isso. E outra coisa que a gente vê muito é o seguinte: as pessoas não vão no seu médico, mas se a pessoa que está vacinador olhar o calendário, comparar os calendários que tem da sociedade, recomendado pela Sociedade Brasileira de Imunização e Sociedade Brasileira de Pediatria, e o programa de vacinação do Ministério da Saúde, ele pode orientar. Ele pode orientar. Sempre a gente tem dito o seguinte para os nossos vacinadores lá na Genolab: você pergunta para a pessoa qual a idade dela, se ela já teve alguma reação vacinal, se ela já teve a doença, porque se achava que quando eu tinha doença eu não precisava tomar vacina. Mas não é verdadeiro. A doença não provoca uma proteção 100%. Por isso devemos fazer as vacinas. Perfeito. Tá? A gente conversou um pouquinho sobre tudo, né? Eu tinha aqui uma outra pergunta, né? Quais doenças as vacinas previnem e o que é cobertura vacinal? De alguma forma a gente já conversou sobre as isso. Vacinas, né? Por exemplo, nós temos vacinas para tuberculose, difteria, tétano, coqueluche, sarampo, rubéola, varicela, hepatite B, pneumonia, meningite A, B e C, tá? E a CWY. Nós temos vacina para rotavírus. Algumas vacinas, nós temos isso no calendário infantil. Do adulto, então, que não tem na saúde pública, é do herpes. Agora, por exemplo, na tua área, existia uma vacina que protegia até 4 vírus da poliomielite, do HPV. Agora tem a vacina nonavalente, que dá maior proteção ainda. Os países que já tiveram a vacinação para pré-adolescentes, né, naquela faixa de 11 anos em diante, né, aquela tem que começar a vacinar. Da adolescência, que fizeram a vacina para o HPV, que é indicada para menino e para menina. Certo. Caiu drasticamente os casos de câncer de colo do útero. Né, o que a gente tem que ver é o seguinte: nós não podemos levar para o lado da sexualidade. Certo. Nós temos que lembrar o seguinte: o nosso corpo é nós temos vários órgãos e nós temos que proteger todos os nossos órgãos. Então, existiu muita discussão a respeito da vacina do HPV em crianças e adolescentes a partir de 9, 11 anos. Mas o que se viu é que diminuiu drasticamente esses cânceres de colo, de útero, alguns de ânus, de orofaringe. Então o HPV é uma vacina nova que veio agora, mas que protege também a gestante.
e vai proteger o marido. Né? Porque o que acontece, muitas vezes as pessoas dizem assim, a minha mulher precisa vacinar. Eu não preciso vacinar. Não, você precisa se vacinar. Porque se você pegar, você vai passar para outros. Né? Então, é importante o adulto... A consciência coletiva, né? Sim, e aí, Marco, o que é que nós dizemos que é cobertura vacinal? Se vê que uma determinada faixa etária é 20% da população. Então, se nós temos 100, são 20 crianças para vacinar. E a cobertura vacinal é quando eu distribuo a vacina é de graça. Certo. Então, nós vamos ver quanto dessas 20 se vacinaram. Se todas as 20% que deveriam ser vacinadas se vacinaram, nós vamos ter uma cobertura vacinal 100%. Então, a cobertura vacinal é o número de vacinas que eu apliquei pela população que existe. População-alvo da campanha. Daquela vacina. Porque eu acho sempre eu gosto de reforçar, Milton, que sempre nós que vamos fazer uma vacina, uma consulta médica, tomar um medicamento, sempre ter a orientação médica para saber se pode fazer a vacina, se não pode, se tem alguma contraindicação, se tem que ter algum cuidado. Então, sempre ter a orientação para que a vacina seja uma questão de segurança para eles, de proteção mesmo, né? E porque é o seguinte, Marco, o teu médico te conhece. Sim. Se tu tens uma doença de base ele já sabe que contraindica a vacina, ele vai orientar. Vai orientar. Ou, por exemplo, tem alguma imunossupressão severa. Certo, ou está fazendo uma quimioterapia, ou está fazendo uso de alguma medicação que baixa a imunidade, então não pode fazer. E você sabe que o seu médico, ele é capaz de orientar. Se ele achar que tu pode vacinar, tu vai vacinar. Certo. Então é mais segurança para si. Para si. O importante é que nós temos calendário vacinal, nós temos vacinas à disposição do sistema público de saúde, no sistema privado de saúde. Tá, hoje se consegue ter acesso a consultas para a saúde da família, enfim. Temos pediatras que são os grandes fomentadores da vacinação na infância. Na criança consultando. Na criança. Na consulta de puericultura. Onde eu vou pesar e medir, já vai orientar. Eu já peço a caderneta de saúde. E já vai orientar a mãe e o pai sobre outra coisa a importância da vacina, por que vacinar, né? Aonde vacinar. Outra coisa importante que a gente não pode esquecer, Marco, é que às vezes os pais, por alguma razão, ou a pessoa por alguma razão, esqueceu de fazer algumas vacinas e está com o calendário vacinal atrasado. Então as pessoas perguntam, eu tenho que começar, faz 2 anos que era para ter feito essa vacina, eu não fiz, eu tenho que começar tudo de novo. Não, aquilo que eu disse, o teu organismo tem a memória. Então, como ele tem a memória, tu vai completar o que falta. Certo. Aí onde tu for vacinar, no local de vacinação, ou o pediatra manda fazer como que ele quer que faça, ou o local de vacinação pode fazer as vacinas. É que tem protocolos de vacinação. Sim, e porque a gente sabe o seguinte, tu pode aplicar várias vacinas ao mesmo tempo, e algumas não pode. Por exemplo, febre amarela junto com a tríplice viral, que é sarampo, rubéola e cachumba. Não pode ser aplicada juntos. Tem que ter um intervalo. Em geral, uma vacina para outra tem intervalos mínimos. A grande maioria das vacinas tem um intervalo de 1 mês. Por que eu digo isso? Porque às vezes você vai viajar para um país diferente e você já fez a vacina e em 30 dias você vai ter que viajar. E aí eu não fiz no calendário. Não pode fazer. Mas só pergunte ao seu médico se pode antecipar. Exato. O que nós estamos tentando aqui fixar bem a importância da vacina, a história da vacina em saúde pública, em salvar vidas, em prevenir doenças, mas deixamos sempre bem claro. Existe o pediatra que faz a sua puericultura, existe o médico do adulto, existe o ginecologista, existe um protocolo, o geriatra. Existe calendários específicos para essa calendários específicos, existem protocolos de vacinação. Sim. Então, quando você vai aplicar a vacina, tem que estar dentro do protocolo, tem que ter orientação médica, tem que saber se é o momento de vacinar, se pode vacinar, né? Quais são as contraindicações. Porque às vezes pode estar tendo uma doença que seja muito debilitante. Então eu posso esperar mais 30 dias. Certo. O que existe muito em saúde pública é o seguinte, a oportunidade perdida não pode existir.
Então você veio no posto de vacinação para pesar e medir. Cadê a carteirinha? A carteira está ali, está na hora de vacinar. Exato. Então é uma oportunidade, né? É não perder a oportunidade, porque eu não sei quando que essa pessoa que veio ali vai poder voltar. Porque eu sempre digo algumas situações que a gente acompanha ao longo da nossa carreira médica. Eu já tenho 41 anos de formado, o Hamilton deve ter mais do que eu já. Eu estou de 77, 43. 43, eu me formei em 82, né? Então nós somos próximos. E a gente viu toda essa evolução da medicina, da tecnologia em medicina, mas a vacina, ela é insubstituível, ela é importantíssima para prevenção, né, de doenças, prevenção de epidemias, de pandemias, e a gente sempre orienta, né, que o melhor orientador para tudo na nossa vida é o nosso médico de confiança. Né? É a gente ter acesso à saúde pública, ao médico de família, ao seu médico que você tem confiança e consulta regularmente, seja o pediatra, seja a puericultura, seja o ginecologista, seja o geriatra. Então nós temos todas essas ferramentas para que a gente tenha a segurança de cumprir o nosso calendário vacinal para nos proteger e proteger a nossa sociedade como um todo, né? Eu vacinado, eu me protejo e protejo os demais. E nós tínhamos uma das vacinas que antes fazia-se, que o pessoal fala assim, pô, mas doutor, eu queria fazer na clínica privada a vacina da tuberculose, aquela que nós temos a marquinha no braço direito. E não fazem por quê? Não fazem porque essa vacina é controlada pelo Estado e a tuberculose é uma doença social também. Se via que o seguinte, na história da vacina da tuberculose, eles começaram, alguns estados faziam oral, alguns faziam intramuscular, e alguns que era para fazer quando a criança nascia, faziam só aos 6 anos de idade. Então, os trabalhos e a saúde pública começou a ver que muita criança até os 6 anos estava tendo tuberculose. Por quê? E outros que estavam vacinando via oral, que essa vacina estava dando algumas complicações. Aí se passou a ver que a vacina aplicada intramuscular, o mais precocemente na vida, então quando a criança nasce, diminuiu o número de tuberculose em crianças e principalmente os casos graves de tuberculose. As crianças tinham tuberculose, meningite por tuberculose, e a criança ficava com sequelas quando não morria. Ou um quadro de pneumonite, também muito grave. Então, a tuberculose é o protótipo. E só o Estado tem por quê? Porque é o controle que se tem da tuberculose no país. E quando, outra coisa que talvez foge um pouquinho daqui, mas entra no mesmo assunto, muitos adultos têm tuberculose e a tuberculose ele se sente bem. Depois de um tempo ele para de tomar o remédio. Então você vai dizer o seguinte, pô, o sujeito tem tuberculose, no domingo vem na casa dele trazer o remédio para ele tomar. Então, mesmo assim, sai mais barato para o governo dar o remédio, controlar a pessoa em casa, do que deixar a pessoa não tratar, passando para outros. Isso chama-se vigilância sanitária em saúde pública, né? E quem nós temos aqui, dá parabéns para a vigilância do município. Ela é muito atuante, muito eficiente, muito eficaz. E assim, a abordagem com as pessoas é muito boa. Muito boa. Uma pergunta que todo mundo faz assim, doutor Hamilton, criança vacinada garante 100% de proteção das doenças? As pessoas sempre é 100%? Não, assim, aquela vacina que se faz maior número de doses é a vacina que ela confere menor proteção. Ela tem que ser repetidamente. A grande maioria das vacinas dá uma cobertura em torno de 80%, 90%. Certo. Dá uma protege até isso. Mas eu não quero só que proteja isso. Eu estou fazendo a vacina para proteger das complicações dessa doença e dos casos graves dessa doença. Então a vacina é importante isso. Ela protege e diminui os casos graves. E se eu tiver a doença, eu vou ter uma doença leve. Certo. Muitas mães já fizeram vacina da catapora. Aí elas vêm para mim e dizem assim, doutor, o que é que ele tem? Eu digo, não, está com catapora. Pô, mas ele tomou lá com 9 meses. Disse, mas é catapora. Mas por que não? A vacina não funcionou. Eu disse, não, a vacina funcionou. Quantas bolinhas que ele tem?
a gente consegue contar. E se ele não tivesse tomado, ele estava o corpo inteirinho. Então, é isso que a gente quer. Ela protege em quantos por cento, vamos dizer assim? Em média 80%, 90%. Certo. E os 20%, 10%, se tem a tiver doença, tende a ser leve. Bem leve. Bem leve. Bem Eu leve. acho que isso que é importante para as pessoas entenderem, né? Que a E vacina outra ela protege coisa, em 80%, 90%, né? Como o doutor Hamilton está colocando. E esses casos que 10% a 20% tende a ser uma doença leve, né? Não grave, né? E outra coisa importante, Marco, é lembrar as pessoas que eu tenho o direito de cuidar de mim. E eu não vivo sozinho na sociedade. Certo. Então, se eu não me vacinar, ou tiver a doença, eu vou passar para todo mundo. Certo. E o outro não tem direito. Às vezes tem pessoas que não podem ter a doença, porque ele tem uma doença de base. Imunossupressão severa. E aí tem que isolar essa pessoa por conta disso. Então, estamos chegando ao fim. Final do nosso bate-papo aqui. Quando o bate-papo é interessante, é bacana, é gostoso, o tempo passa muito rápido, né, Hamilton? Sim. Então eu acho que para a gente começar a finalizar o programa, eu acho que eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que ela é fundamental, né? Qual a importância das campanhas de vacinação? Bom, a importância... Acho que isso é importante. Por que é importante por que as que campanhas? É feita, né? E por que é feita? Na verdade, o que tem se visto é o seguinte: todos os países que fizeram campanhas no mesmo dia para todas as pessoas daquela faixa etária, determinadas campanhas, principalmente a campanha da poliomielite, foi o jeito de erradicar. Porque quando eu faço campanha, eu lanço na comunidade o vírus tratado, que substitui o vírus selvagem, que provoca a doença, e esse não provoca a doença. Então, a campanha de vacinação é feita com o intuito de tentar erradicar a doença e conseguir que é o tão almejado certificado internacional dado pela Organização Mundial de Saúde, que nós corremos um risco muito sério recentemente com a história do sarampo que estava começando de novo no país, por volta do pessoal dos países vizinhos entrando no Brasil. E baixou a cobertura vacinal, digamos assim. E também tem muitos países ricos, que os Estados Unidos está tendo sarampo, está tendo muita meningite, porque durante muito tempo eles disseram que não precisavam mais vacinar, porque já tinha uma cobertura boa. Há muito tempo não aparecia doença e está começando a aparecer. O que aconteceu? Os nativos dos Estados Unidos mesmo não estavam protegidos. Mas aquela memória imunológica que eu falei, ela esgotou. E migrou muita gente com a doença. E está começando a ter doenças que não existiam mais. Então é importante manter o calendário vacinal. E lembrar que o mundo é uma bola e que você dorme em Blumenau e amanhece em Manaus. Então o risco de você transmitir a doença é muito grande. Acho que é isso que é importante, né? A gente ter a consciência de que a vacina salva a vida, a vacina previne as doenças, né? E lembrar que podemos ter esses eventos supostamente atribuídos às vacinas e à imunização, com dor um pouco local. Tem alguns eventos adversos, tem. Certo. Né? Então, e é esperado. Só o que os pais têm que perguntar: que tipo de reação pode me dar essa vacina? Certo. E mesmo adultos. Tem adultos que às vezes esquecem. E outra coisa que eu gostaria de deixar é o seguinte: determinadas vacinas têm local próprio para ser feito. Então, às vezes, é para fazer no braço, a pessoa quer fazer no bumbum. Não, tem que ser no braço. Entendeu? Por quê? Porque lá tem mais massa muscular, então a reação é menor do que onde tem mais gordura. Certo. Doutor Hamilton, eu gostaria que, finalizando, já agradecendo a sua presença, né, é um tema extremamente importante, é um tema até de saúde pública, né? Um tema importante para todos nós, né? Para as crianças, para os adultos, para os adolescentes, para os idosos, enfim. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem sobre a questão das vacinas, né? Qual seria a sua mensagem para a nossa audiência, as pessoas que estão nos assistindo, enfim? Qual seria, como o professor Hamilton Fogaça, né?
pneumopediatra, que conhece muito sobre vacinação e sobre vacinas. Qual seria a sua mensagem final? Eu sempre digo o seguinte: calendário vacinal é para ser cumprido. Calendário vacinal não tem um calendário melhor que o outro. Calendário vacinal bom é aquele que efetivamente os pais ou os adultos fazem. E que, lembrando que nós queremos viver até os 100. E nós não queremos morrer mais de tuberculose, de sarampo, de rubéola. Nós tínhamos as gestantes que tinham rubéola congênita. Tinha crianças que nasciam com surdez. Hoje em dia a gente não vê mais. Por quê? Tem a vacina da rubéola. E outra coisa que também é importante, as escolas, Marco, têm um papel preponderante. As escolas estão cobrando a carteira de vacinação. Então, a sociedade tem que se dar conta de que as vacinas previnem doenças e um futuro melhor para nós todos. E sempre uma questão que eu gosto de deixar muito claro, né? Se eu tenho dúvida, consulto e pergunto para o meu médico. Sim. Ele que vai me tirar dúvida relativa a qualquer questão da minha saúde. Eu enfim. não posso ir para o Dr. Google, porque o Dr. Google diz muita coisa que eu não vou saber interpretar e vou ficar desesperado. Então é melhor procurar o seu médico. Eu sempre digo, o médico ele está lá para orientar, para tratar, para conversar e para tirar as dúvidas, né, relacionadas à nossa saúde, às nossas questões do dia a dia de vacinação e outras questões. Então o médico deve ser consultado quando eu tiver alguma dúvida, eu tiver alguma preocupação. Sim. Eu acho que isso é o fundamental, né? Lembrar que o médico não é quem tem o chicote para te brigar porque você não tomou o remédio que é para tomar. Ele vai te orientar. Te orientar. Eu sempre digo para as mães o seguinte: o mais fácil o médico faz, é o diagnóstico. Agora, tratar durante 10 dias ou 15 dias a doença e aguentar o filho em casa é o mais difícil, mas é importante. E o médico, seja de criança, seja de adulto, seja ginecologista, o médico é parceiro. Enquanto você não vê o seu médico assistente como parceiro, ele vai te auxiliar, ele tem o conhecimento do que você vai receber. Mas você vai dizer como você foi e cumprir. O médico ele vai fazer o diagnóstico, vai orientar, ele é um amigo, né? Sim. Ele é o que está ao seu lado para resolver o seu problema, né? Eu sempre brinco com meus alunos que, olha, quando alguém senta na minha frente, uma paciente, um paciente, eu sempre pergunto: bom dia, doutora Milton, em que posso lhe ajudar? Porque o médico está aqui para ajudar a saúde da nossa população, das nossas pessoas, né? É porque o que às vezes acontece, muitas vezes as mães chegam perguntando: eu estou com descobrir que tem tal doença na família, o senhor conhece? Eu digo: não conheço, vou procurar conhecer, mas se é de tal área, você vai procurar tal coisa. Né? Então é importante. E as vacinas, então, é isso: procurar locais seguros, que seja bem atendido, que tenha as vacinas, controle efetivo de vacina, salas específicas para vacina, pessoas treinadas para vacina, controlar, ver se essas geladeiras usadas são apropriadas, né? Então é importante isso. Tudo isso mais na a orientação qualidade médica. E, claro, sempre com orientação médica. Perfeito. Doutor Hamilton, muito obrigado. É um prazer, Marco, falar sobre vacina. Talvez até fale um pouco mais. Não, e porque a gente se empolga. Eu acho que a vida tem sentido quando a gente se empolga e acredita naquilo que faz. Sim. E gosta do que faz. Eu Sim. sei que o quanto você gosta de ser pediatra, pneumopediatra, quanto você gosta de estar na saúde pública, o quanto você gostou, que agora você está aposentado da FURB, mas sei o quanto você se dedicou à nossa universidade. Somos parceiros desde o começo lá na FURB. E a FURB hoje é um exemplo de formação de bons profissionais, de bons médicos comprometidos com a saúde pública, com o paciente. É um orgulho para nós termos a nossa universidade aqui, nosso curso de medicina. Esses dias nós mostramos o grupo Sorrir para Down, que foi criado a partir de projeto lá dentro da universidade, e que hoje existe a associação por incentivo nosso de professores. Bacana. E eu sempre digo, quando a comunidade
e a universidade caminham juntos. Todos ganham. Todos ganham. Perfeito, doutor. E é isso com a vacina também. Tá bem. A saúde pública cobra, os pais fazem e eu aplico a vacina adequada de acordo com a faixa etária e o que o paciente precisa, Perfeito. Enquanto médico. Muito obrigado, doutor Hamilton. Obrigado, é um prazer estar contigo. E a Marco. você que nos acompanhou, muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal, deixam lá suas sugestões, suas dúvidas, que nós estamos aqui abertos até para ter temas que, porventura, vocês têm interesse em que a gente converse aqui com profissionais que têm experiência na área. Eu queria concluir dizendo novamente, né, que a vacina é uma forma eficaz e segura de prevenir doenças, né, e salvar vidas. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até um próximo Papo de Saúde na PAN.